Movimento separatista. Conflito da Palestina e Israel. Contexto histórico. No século I, os judeus foram expulsos da Palestina pelos romanos e com isso se espalharam pelo mundo. No século VIII, a Palestina foi ocupada pelos árabes, seguidores de Maomé, da religião islamista. No século XIX, surge o movimento sionista. Esse movimento prega que os judeus devem voltar à Palestina. Aí a gente já imagina que haverá um conflito entre esses povos. Esse movimento começará a ganhar força nos séculos XIX e XX. No século XX, ocorre a Segunda Guerra Mundial e, com isso, o Holocausto, com a exterminação de milhões de judeus. Na mesma época, surge a ONU, Organização das Nações Unidas, e resolve criar o Estado de Israel. Esse projeto durou entre 1947 a 1948. E com isso, milhões de judeus voltaram à Palestina. Então, a ONU faz a seguinte proposta: dividir a Palestina em dois territórios. 57% dos judeus e 43% dos árabes. Os povos não aceitaram a proposta da ONU, então começa o conflito no século XX até os dias de hoje. Ao longo de suas histórias, os judeus e os árabes estreitaram seus relacionamentos com alguns países. Começando pelos judeus, esse povo se aproximou da Inglaterra, pois no período colonialista, a nação europeia dominava o território da Palestina e incentivava o movimento sionista do povo judeu. E os Estados Unidos reconheceu o Estado de Israel quando foi criado em 1948, logo após o genocídio feito pelos nazistas contra os judeus. E seu interesse dos Estados Unidos, sendo mútuo com o de Israel, fortaleceu o laço entre os dois, com os americanos sendo mediadores da paz entre os israelitas e os palestinos. Agora, as alianças feitas pelos palestinos com outras nações. O Egito fica na África, mas é considerado árabe geopoliticamente falando. E os países da Síria, Jordânia e Iraque formam a Liga Árabe junto com o Líbano, que são aliados dos palestinos. Ocorreram 4 principais conflitos. O primeiro aconteceu em 1948, logo no momento em que foi criado o Estado de Israel. Por não aceitarem a divisão proposta pela ONU, houve um conflito entre os árabes islâmicos. Ao fim da guerra, os árabes são derrotados e Israel ocupa 75% do território, deixando assim os árabes cada vez mais irritados, gerando outra guerra. A Segunda Guerra acontece em 1956, chamada Guerra de Suez, que estava relacionada ao Canal de Suez do Egito, que até então era um importante caminho comercial. O Nasser, que naquele momento governava o Egito, sendo o mesmo árabe e seguidor do islamismo, Nasser resolve iniciar um processo de nacionalização no Egito, expulsando assim a influência europeia, principalmente a inglesa. Porém, a Inglaterra possuía forte influência com Israel. O Egito acaba assim atacando Israel, que recebe a ajuda da França e Inglaterra, derrotando os árabes novamente, gerando outra guerra. Em 1967, ocorre a Guerra dos 6 Dias, que foi uma retaliação à Guerra de Suez. Israel toma a península de Sinai, a faixa de Gaza e as colinas de Golã, e a Cisjordânia. Assim, os territórios palestinos, ou restrito aos palestinos, ficam ainda menores. Os palestinos, a partir desse momento, são obrigados a viver em assentamentos e em condições subhumanas, gerando assim mais uma guerra. O Egito resolve fazer um acordo de paz em Israel que devolve partes da península de Sinai e a faixa de Gaza, havendo assim outros acordos. Isso é importante saber. Em 1968 ocorre a Guerra de Yom
Kilby. Nesse momento, o Egito e a Síria realizam um ataque surpresa a Israel, que gerou revade dos Estados Unidos, o que vai fazer com que cada vez mais os árabes obtenham grande diferença com os Estados Unidos e cada vez mais os Estados Unidos apoiam o Israel. Então é isso.